Aqui conosco no estúdio, o Bernardo de Souza, que é coordenador de cinema, vídeo e fotografia da Secretaria Municipal da Cultura. Então, ele trouxe a Amanda Monteiro, que é a produtora executiva da exposição Guy Bourdin, a psicanalista Cristiano Ganzo, a nossa cronista de hoje, os atores Felipe Mônaco e Ingra Liberato e o músico Felipe Azevedo. Bem-vindos, então, vamos nos divertir na próxima hora. Vamos lá. Então, vamos começar falando dessa maravilhosa exposição, né? O que a gente tem visto na mídia, assim, são imagens realmente maravilhosas, alucinantes, né? Um delírio estético. Então, fala um pouquinho pra gente, Bernardo. Bom, sem dúvida. Ele me parece ser uma das figuras mais enigmáticas, emblemáticas e, sem dúvida alguma, um dos fotógrafos mais importantes do século XX. Talvez o grande interesse dele, o grande enigma de Guy Bourdin, se dê justamente pelo fato dele se situar entre a arte e a moda. Ele, na verdade, começou como um fotógrafo artista, produzindo fotografia autoral, né? E isso como pupilo de Man Ray, e exibindo em algumas galerias, e lá em 55 ele vai assinar um contrato com a Vogue francesa e passa a partir dali a publicar essas fotografias por longos 30 anos, com uma grande frequência, não apenas na Vogue francesa, mas também em Vogue Itália e Vogue inglesa. Mas existem duas pessoas que vão financiar essa carreira tão interessante dele. É a editora da Vogue francesa, Francine Cressan, e um designer de sapatos da Charles Jourdain, Roland Jourdain, e essas duas pessoas vão dar liberdade de sobejo para que ele crie essas imagens tão incríveis, né, ao longo de toda a sua carreira. Esse financiar que tu diz é dar liberdade para que ele desenvolva o seu estilo, né, porque é inconfundível e é único, né? Exatamente. Então, de certa forma, ele é um fotógrafo de moda, mas não é. Ele, de certa forma, ele é, acima de tudo, um artista. Embora ele fotografasse moda, a rigor, ele trabalha para duas pessoas, ele trabalha para duas grandes marcas. Claro que ele também fotografou para Ungaro, também fotografou para Versace, mas durante esse período, o grosso da produção dele foi feito para duas pessoas. Então, é uma obra extremamente autoral. Totalmente. Então, ele, ao longo desse período, ele produziu sob a inspiração de Magritte, sob a inspiração de Francis Bacon, sob a inspiração da pop art, produziu não apenas fotografia, mas produziu também cinefilmes, pintou, que é uma coisa que se conhece muito pouco, escreveu poesia, enfim, ele é um gênio. Ele é um gênio. Amanda, fala um pouquinho, tu é a representante internacional, como é que é mesmo? Diretora executiva internacional do projeto. Tenho trabalhado com o State of Guy Bourdin, que na verdade são Samuel Bourdin, filho do Guy Bourdin, que conseguiu, na verdade, organizar todo o acervo que foi deixado pelo artista, que é um acervo que tem sido catalogado e organizado em diversas exposições desde 2001, quando ele encontrou a curadora do State of Guy Bourdin, Shelley Vertime, Que esteve aqui em Porto Alegre. Que estiveram até hoje pela manhã em Porto Alegre. Ficaram muito felizes pela recepção que eles tiveram do povo gaúcho, inclusive da própria Casa de Cultura Mário Quintana, do MAC e de todos os envolvidos no projeto. E nós trouxemos, então, para a Casa de Cultura, dentro do MAC, a retrospectiva Guy Bourdin, que nós podemos ver algumas imagens. E eu acho que nessa parte de curadoria, o Bernardo de Souza vai poder nos ajudar, pois ele conseguiu trocar bastante informação com a curadora, que nos trouxe uma exposição linda e super dinâmica para a cidade. Linda a exposição. Sketches dele, porque como ele era um excelente desenhista, ele pensava muito bem o que ele fotografava. Com muita frequência ele desenhava antes de fotografar. E um outro dado importante sobre a obra dele é que a assinatura dele acabou sendo o que se chama em inglês o double page spreads, que seria a fotografia de página dupla. Então, as fotografias horizontais ele já produzia pensando que ela seria publicada numa página dupla, ou seja, dividida ao meio pela espinha dorsal da revista.
Então, ele tinha uma relação muito próxima, muito íntima com o meio revista. Então, ele já desenhava sabendo que ela seria segmentada, aquela imagem seccionada ao meio. Então, é muito comum, a gente vê nas imagens da Galeria Negra, né? Tem toda uma sequência que são mulheres, por exemplo, que já sabia que as pernas estariam uma para cá, outra para lá. Um poste exatamente ao meio, né? Imagens já são pensadas dessa maneira. Pensando na divisão, né? E aí tem nas projeções, ali nos slides, né? Os sketches e a fotografia. Ele era extremamente preciosista, extremamente rigoroso. As pessoas ficavam dias a fio no estúdio dele para que fosse feito um editorial. Não, é uma loucura, porque assim, eu estou pensando hoje, qual é o artista ou fotógrafo de moda que consegue imprimir a sua marca dessa maneira? Eu acho que isso hoje não existe mais espaço para isso. Ou eu não conheço bem, não conheço nada desse mundo entendeu? Da fotografia, de moda que ele conseguiu dentro desse universo botar e imprimir a sua marca, o que não é pouca coisa. Né? Não há alguns, né? Até Richardson tu consegue saber, aquela imagem é dele, né? Aquela coisa mais sexual, mas enfim, há muita pressão, né? O designer se mete, os conglomerados da moda, né? Porque hoje o dono da marca não é mais nem o designer, é um mega conglomerado que tem 10 marcas. E aí todo mundo tem os investidores. As pessoas exigem muito, né? O produto tem que estar ali de tal maneira, é complicado, né? No caso de Guy Bourdin, uma característica bem interessante do artista é que ele produzia foto para ele mesmo. Ele era um perfeccionista, então até por isso que nós utilizamos a parte, no caso, artística de pintor. Nós falamos muito um pintor com uma câmera, porque ele imaginava os cenários e ele passava trabalhando numa foto e o objetivo dele era que a imagem ficasse em avant-première, não o produto, como geralmente era feito na época. Então, o que aconteceu? Ele começou, como o Bernardo já explicou, durante os anos 50, a fazer alguns testes, os primeiros testes que hoje são vistos dentro da Galeria Sotero Cosme, que é a nossa galeria Black, que está toda linda, com os vintage black and whites do Guy Bourdin, que foi o início da carreira do artista. E na frente a nossa curadora colocou essa linha de paisagens que mostra que já são mais foram feitas durante os anos 70, que mostram essa composição de imagens seguindo o que o Bernardo já explicou. Nós temos igualmente 2 videoprojeções que mostram todo o desenvolvimento do trabalho do artista, mostrando os croquis, alguns poemas, algumas expressões que ele imaginou, cenários e composições de fotografia, né? Alguns testes, inclusive. Nós temos, então, essa parte do desenvolvimento do trabalho dele e, ao mesmo tempo, as polaroids, que estão todas sendo mostradas através de videoprojeções, porque desta vez nós não pudemos trazer, nós havíamos levado em São Paulo em 2009. Então, mas está bem interessante. E já na outra galeria, na segunda galeria, Chico Stockinger, nós temos toda a obra do artista, que foi mais a partir dos anos 70, que foi nessa parte, essa forte colaboração com Charles Jourdan e com a Vogue francesa, americana, italiana. Enfim. Maravilha. Bom, a exposição vai ficar em cartaz até o dia 10 de junho. 10 de junho, obrigada. E o que é legal é de graça, né? As pessoas têm acesso lá na Casa de Cultura Mário Quintana. Só também acho que é importante dizer que vai ter todo um ciclo de debates. Já houve, inclusive, algumas conversas. Amanhã o crítico de arte da Folha de São Paulo, Fábio Cipriano, e eu vamos estar debatendo na Casa de Cultura às 5 da tarde. Depois, dia 18, né? Exatamente, dia 18. Na SPM, o Raul Krebs fala sobre fotografia de moda. E depois, no dia 26, o Fernando Bacos e a Cláudia Barbizan falam sobre o surrealismo e a representação do corpo na obra dele, lá na SPM também. Totalmente surrealista mesmo, né? Então, esse é o Guy Bourdin, a exposição tá em cartaz, a gente vai ainda falar hoje sobre isso, né? Continuamos aqui. Então, está na hora da nossa crônica falada. A nossa cronista de hoje é a psicanalista Cristiane Gans. Tudo bem, Cris? Oi, tudo bem? Olá, tudo bem? Eu estava ouvindo e estava me deliciando com as imagens, né?
E eu selecionei para falar um assunto que eu vou chamar o processo das escolhas, que tem que ver com uma coisa muito bacana que a gente gosta de pensar, que a gente vai escolher sempre entre o bom e o melhor. E a vida não é assim. A gente acaba, na verdade, escolhendo muito mais entre o ruim e o pior. E aí acontece uma coisa interessante. Quando a gente vai escolher entre o ruim e o pior, a gente fica se sentindo assim que, pô, na verdade não tem escolha, né? Mas tem. E como tudo sempre pode ficar pior, é bom que a gente se concentre em escolher o ruim e, ao escolher o ruim, se dê conta que já é um grande negócio, porque a gente está declinando do pior. Parece uma... Isso é um papo genial para uma sexta-feira 13. É, mas é legal hoje, então é o dia. E aí tem uma outra situação que é entre, quando a gente escolhe entre o bom e o ruim, e aí a gente se priva do prazer da escolha, porque a gente acha meio bobo quando a gente vai escolher entre o bom e o ruim, porque parece tão óbvia a escolha que a gente nem está escolhendo. Então, a minha vontade é ressaltar que o prazer de escolher é um negócio que a gente tem que dedicar a nossa melhor atenção para se dar conta que a gente está sempre escolhendo e que o escolher não tem nada a ver com o resultado. A gente, às vezes, faz uma escolha tão ocupada com a melhor atenção em escolher, que a gente fica tão feliz com a gente que quando vem o resultado, e ele às vezes é muito distinto do que a gente gostaria, e na maioria das vezes ele é distinto do que a gente gostaria, a gente já ficou feliz com a gente. A gente já ficou feliz com a nossa capacidade de escolher. E aí eu queria ler um trechinho desse livro aqui, do A Vida Como Ela É, que fala do não escolhido. Então diz assim: frente às situações de escolha, o não escolhido é percebido como ausência e, portanto, como morte. Falando na sexta-feira 13. Assim somos colocados em contato com o desconhecido e com a nossa própria finitude. Habitualmente, esse fato não é acolhido por nós com simpatia. Pertencemos a uma cultura com muita dificuldade de tratar a morte como algo natural. Nossa herança platônica estimula-nos a um excesso de idealismo e de apostas futuras, em uma tentativa constante de controle. E aí eu quero chamar a atenção para a última ideiazinha, que é o seguinte: a gente está muito acostumado a ficar imbuído das ausências. Então, a gente fica reclamando as ausências. Quando que a gente poderia ficar feliz com a lembrança da ausência? Então, entre se ocupar e chamar atenção para a ausência das coisas, a gente pode ficar feliz em lembrar das coisas. Cada vez que a gente escolhe uma coisinha só, e o resto a gente declina e fica feliz em poder declinar. A arte de escolher exige a nossa constante atenção. Muito bem, então tá. A arte de declinar. A arte de declinar escolhas. Mas eu só não entendi por que não pode ser entre o bom e o melhor, tem que ser necessariamente o pior e o menos. Não, tá ótimo. É que geralmente... Tá ótimo, Kátia. Quando dá para escolher entre o bom e o melhor, tá ótimo. Eu só quero chamar a atenção que não é essa a praia mais frequente. A mais frequente. Não é a mais frequente. Quando a gente está num processo de escolha, muito poucas vezes o que a gente tem para escolher é entre o melhor e o bom. Muito poucas vezes. E a gente se revolta contra isso. A gente queria sempre escolher entre o bom e o melhor. E o que eu chamo a atenção... Agora eu entendi. É que se a gente puser a nossa atenção de que o processo de escolha é declinar possibilidades, e se a gente ficar feliz com o que a gente está podendo escolher, para essa situação ficar bem claro, quando a gente sofre uma violência, tipo assim, um revólver na cabeça, e o outro fala ou tal coisa, ou, né? E a gente, então, pode escolher a tal outra coisa, achando que não está tão ruim.
É a mesma opção entre morrer e envelhecer. A gente tem escolha. A gente pode escolher não envelhecer. Mas parece que a escolha de não envelhecer é um pouco drástica. É bem drástica. Então a gente escolhe envelhecer. E se envelhecer é a escolha de não morrer agora, envelhecer pensando bem até que não é tão ruim, né? Nada mal. Aliás, é a coisa mais moderna que existe nessa vida, é envelhecer, como diria o Arnaldo Antunes, né?